Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é mais um episódio do nosso Obverso Volume 1, A Arte e as Suas Circunstâncias. E hoje a gente continua. Peraí, que eu estou aqui no mesmo. Eu estava vendo o vídeo que saiu junto. Nós estamos ainda no segundo bloco, né, desse programa. Lembrando a vocês que esse é um programa que nasceu de uma exposição que via a relação da arte com a literatura, explorando o aspecto pessoal das personagens literárias e o aspecto pessoal da leitura de literatura, e desse programa a gente foi desdobrando um conjunto de reflexões e apresentações, sobre a arte de maneira geral e as suas diversas circunstâncias, né. E isso deu origem a um livro que é composto por 9 ensaios, entre com ensaístas entre escritores, artistas, de áreas diversas e com interesses também sutilmente diversos, que foram divididos em 3 blocos. O primeiro deles, a oficina do artista, cujos 3 primeiros episódios já foram gravados. Depois, a arte e a cidade, que é nesse que a gente está agora, e o próximo será, eh, arte e educação. Pois bem, esses 3 blocos têm basicamente os seguintes objetivos, né. No primeiro, a oficina do artista, uma reflexão sobre o fazer do artista, desde o aspecto da sua formação até detalhes do seu trabalho, desenvolvimento técnico, vamos dizer assim, também intelectual, psicológico, de todo o desenvolvimento de um artista, e por isso a oficina do artista como uma metáfora do seu lugar de trabalho, seu lugar de descoberta, seu lugar de pesquisa. E, então foram 3 ensaios aí e 3 programas aqui pelo canal do YouTube do Obverso, onde eu bate-papo com quer dizer, bate-papo com 2 artistas, e teve um que fui eu mesmo fazendo uma leitura daquele mesmo ensaio que vai estar no livro. O Arte e Cidade, que explora essa metáfora platônica, né, do espaço da arte, vamos dizer assim, do espaço da poesia, e a partir daí derivando para o próprio espaço da arte em sentido geral, na cidade, o que é, hã, uma metáfora sobre a relação entre arte e história, arte e política, eh, arte e sociedade humana, né. Como é que a arte se insere nas relações de poder e nas dinâmicas sociais dentro daquilo que é a cidade ou o conjunto, a polis, né, a humana. E no último, Arte e Educação, que procura investigar as relações entre arte e educação numa mão dupla, tanto pensando no sentido de como é necessário, como se educar para apreciar a arte, mas também no sentido, complementar de como a arte pode educar o ser humano. Cada bloco desses, como eu falei, são 3 pensadores, 3 artistas ou escritores, eh, que desenvolveram os ensaios que vão gerar o livro Obverso volume 1, Arte e suas circunstâncias. Livro que, eu lembro você, é um livro que será de distribuição gratuita. Nos canais do Obverso você vai poder solicitar o livro, lá vai ter, todo o caminho para você receber o livro aí na sua instituição, em casa, enfim. O livro está ficando muito bonito, está ficando muito bem editado e tem um conjunto diverso, variado. A gente, quando convidou as pessoas para trabalharem aqui, para darem a sua contribuição, o convite era uma proposta de desenvolvimento livre dos ensaios, portanto, não é um ensaio no sentido acadêmico, assim, não tem as formalidades de um trabalho acadêmico, mas a liberdade, vamos dizer, da reflexão ensaística propriamente dita. E então isso está dando um conjunto bastante eclético e bastante interessante para o livro e para essa série de palestras online que a gente está fazendo, que palestras barra entrevistas, né, na verdade entrevistas online. Bom, hoje eu tenho a alegria de receber o João Filho, poeta premiado, autor de 7 livros, excelente poeta, e a gente está com um pequeno probleminha técnico ainda para a entrada dele, mas enquanto eu vou esperando o João chegar, eu vou comentando aqui o texto dele e vou fazendo uma preparação. Tô doido para ouvir o João, mas a gente tem que esperar aqui, porque a tecnologia, que é nossa amiga, às vezes é nossa inimiga também, né. Pode
Pode ser justamente a coisa que atrapalha, mas a gente está esperando aqui para ver se consegue resolver logo e ver se o trem dá certo aqui, se o João entra logo para bater o papo com a gente. Bom, o texto do João, bom, quem está assistindo a série completa, sabe que eu vou conduzindo essa conversa sempre baseado nos textos, né, eu estou sempre atento aos textos, o texto que os autores entregaram antes, são a matéria-prima a partir da qual a nossa conversa vai brotando, né. Então é natural que eu conduza a conversa de uma maneira um pouco livre, mas, sempre tentando retornar a esses textos. E, enquanto a gente espera o João, eu vou justamente então, introduzindo o comentário sobre aquilo que ele nos propôs no texto. E a primeira surpresa no texto do João, assim, no conjunto dos ensaios, é que ele acho que de todos os textos que chegaram para a gente, ele é a forma mais, vamos dizer assim, poética barra narrativa. Isso, como eu disse antes, estava proposto no convite, que os autores estivessem bastante livres para desenvolver a forma como quisessem, e o João, de maneira muito, hã, instigante, assim, ao invés de fazer propriamente algo parecido com um estudo sobre a relação entre arte e cidade, trouxe uma contribuição bastante pessoal com um texto que eu vou chamar, assim, em sentido, eh, assim, digamos amplo, um sentido próprio aqui, quando se a gente conseguir conversar hoje, a gente vai explicar isso em mais detalhe, mas eu estou chamando de um texto mítico, né, um texto pessoal. Ele faz uma narrativa pessoal da sua relação com a sua cidade, da sua relação com Salvador, na Bahia, e vai tirando dali uma, vamos dizer assim, uma série de imagens poéticas da sua memória sobre a cidade, a partir de um trajeto. O texto me lembrou muito, vamos dizer assim, quase como um pequeno Ulisses do James Joyce. Ó, acho que o João entrou ali. Ô, maravilha. E eu estou justamente agora falando mal do seu texto. Eu estava na apresentação, deixa eu encurtar isso aqui para a gente poder bater o papo, porque eu estou doido para te ouvir sobre o texto. Eu estava Tranquilo, dizendo, tranquilo. fiz uma apresentação geral do programa. Aliás, antes de tudo, seja muito bem-vindo. Uma alegria realmente muito grande, eu admiro muito o seu trabalho. A gente ainda não teve a felicidade de poder ter um contato pessoal, assim, tomar um café junto, mas eu gosto muito do seu trabalho e eu fiquei muito feliz quando você aceitou. E estava contando da surpresa que foi o teu texto no conjunto, e como eu acho que ele traz um brilho especial para esse livro, e era uma coisa que eu desejava muito, porque você, como eu estava comentando aqui antes com quem estava aí assistindo, ao invés de fazer uma espécie de estudo do tema proposto, você fez um texto literário propriamente dito, e vai apontando para reflexões, que vai abrindo caminhos para alguns temas, abrindo caminho para alguns temas. E eu estava chamando o teu texto, eu estava tentando criar uma categoria para ele. Fechei o. Lógico que ele é, Já, vamos dizer, já, já em cima narrativo, da cozinha. Eu e é fechei. que eu acho que tem um som dobrando, não sei O se é som seu dobrando. ou se é do pessoal aqui da técnica. Acho, não sei, acho que parou. Deixa eu ver. E às vezes o som de lá vaza aqui. Ó, Melhorou? não, tem um aí, ó, agora, então acho que é daí mesmo. Mas Deixa eu só pedir uma coisa. É um amigo que está aqui. Gustavo, hã, faça silêncio, por favor. jogue uma coisa nele aí. Vou jogar um cinzeiro que eu tenho pesadíssimo aqui. Pronto, a violência é uma solução absolutamente. E aí, cara, então eu estava comentando justamente, assim, que o teu texto, e durante a leitura, eu fui procurando essa classificação dele. Não que seja necessário classificar, mas, porque a gente ia bater um papo aqui público sobre ele, eu estava pensando nisso. Ó, ele é uma narrativa? É, mas ele é um texto profundamente poético também. E eu falei: "Cara, esse texto me pareceu, assim, sabe, um texto mítico, assim, é como se você tivesse ali atrás como se estivesse construindo um mito pessoal, né, dessa relação do artista com a cidade". E só para apresentar para as pessoas, concluir a apresentação do texto para as pessoas, eu depois vou ler trechos e a gente vai conversar um pouquinho mais em detalhe do texto, mas o João vai atravessando a cidade. Eh, e
e camadas de memória vão surgindo a partir desse trajeto pessoal. Eu falei que eu achei um pequeno Ulisses, assim, com um traço de Finnegan's Wake, mas assim, ele vai atravessando a cidade. Então, ao mesmo tempo que você tem um roteiro geográfico, físico, né, arquitetônico, com alguns momentos belíssimos, esse perdido do poeta pela cidade vai suscitando memórias que vão se cristalizando, sobretudo na imagem da venda. Me lembrou muito a imagem da bodega, né, nordestina, aquela coisa aqui de quinquilharias, de ter tudo, né, da utilidade, todas as utilidades e tal. E é muito surpreendente, porque alguns dos textos estão investigando mesmo a relação até histórica, da relação da arte com a política, e você faz um outro percurso, você cria um retrato do impacto da cidade em si, que não é só da cidade no ponto de vista físico, mas de um vocabulário, de como você foi percebendo e afinando a sua sensibilidade poética, a partir da realidade que vai encostando em você, a realidade material da cidade, a realidade da venda, a realidade da memória do pai, da voz da mãe, e assim, e de um vocabulário que mesmo antes do seu significado vai formando uma espécie de arquitetura e formando uma sensibilidade, né? Bom, eu falei a beça, eu queria te deixar livre para comentar esse sentido geral e novamente te agradecer, cara. Pois é um prazer estar aqui. Eu me sinto honrado de ter sido convidado para o projeto. O projeto está lindo, lindo mesmo. E fico, como disse ontem, eu tenho acompanhado todas as conversas. E assim, como disse o Francisco Corsi ontem, né, que está com Uhum, curiosidade para ler, os outros eu também estou. uhum, Mas eu acho que você definiu bem aí, porque eu parti do seguinte princípio: eu não queria fazer realmente um ensaio, nem que fosse um ensaio à inglesa, né, como os grandes uhum, ensaístas ingleses do século XIX. Também não queria fazer um ensaio acadêmico. Eu queria realmente fazer ou mostrar no próprio percurso o fruto da coisa, né? uhum, Então ali tem alguns passos que você citou bem, que alguém que atravessa a cidade, o Salvador, que é a cidade onde eu moro, e tem algumas, chega um momento que tem aquelas que os 6 pilares, digamos assim, perceptível na realidade, é uma certa estrutura da realidade, que são as 6 direções do ser no tempo e no espaço, né? uhum, Que eu bebi muito, eu cito eles, eu bebi muito em professor Olavo de Carvalho e bebi muito também na minha querida amiga Luciane Amato. Então, é uma narrativa autobiográfica no sentido que lhe dá Julián Marias, né? Todo o uhum, seu substancial existencial. A sua substância existencial. Né? uhum. Não é uma narrativa assim, eu vou contar minhas memórias, não é isso exatamente. Não. E aí eu percebi que, fico muito feliz de ter percebido isso. E aí tem alguns pontos que eu toco ali, que é a primeira memória. Uhum, Né? Para você narrar sua própria história, você tem que ter um ponto inicial. Algumas pessoas, isso já está em Eric Feiglin, né? Nas narrações autobiográficas dele, você vê que ele tem a primeira memória com 9 meses de vida. É assustador, né? é Eu tenho, assustador. eu tenho um amigo que tem memória com 1 ano de vida. A minha Uhum, é a partir dos 2, 3 anos, e tem gente que tem com 8 anos e tal. E a partir dessa primeira memória, essa primeira memória é a sua primeira impressão que você tem da realidade. Então, é por isso que não tem um momento de fazer, a minha que desceu, né? É uhum, um tema porque realmente foi um primeiro momento assim, de muito susto. Então, você tem essa primeira impressão, porque com essas primeiras, você vai criando balizas, né, na memória, até chegar você contar toda a sua história, né? Então, você vai... Claro que a história, como diria um poeta que a direita não gosta muito, mas tem uns momentos de grandeza, que é o Ali Salomão, né? A memória é uma ilha de adição. E é verdade, né? uhum, Então, para que uhum. você conte sua história... Tá dando muito reverb aí, não? Pouquinho, cara, não tá demais, não. É Tá dando. porque é o O seguinte... meu som tá bem aqui, tá dando para acompanhar bem. Eu tô ouvindo com clareza. Ótimo. Porque começou hoje, exatamente agora, na nossa live, Hum. uma quermesse da igreja, que é num terreno ao lado aqui, aí tem Ah, show não, também. mas não tá vazando, não. Não, não. Eu tô te ouvindo Ah, com clareza. então, aí você tem essas balizas da memória. Assim você vai contar, né? Então, você pode recuar na memória o máximo que você puder e você ter a sua primeira impressão do mundo nessa primeira memória. Ela é muito, muito, muito importante. Na verdade, é realmente o marco inicial. Então, o texto traz isso também.
Aí você vai, ao longo da sua história, você com essas balizas, não, tal coisa muito importante, você vai fazendo essa organização, até você contar de forma, talvez, e é bom que seja assim, cronológica a sua história. Uma outra Uhum. coisa é a palavra insubstituível, né, que traz bastante. Por isso eu trago a figura da venda e a figura de algumas palavras que foram ali da minha primeira formação, do meu primeiro contato com o mundo. E assim, não importa o tipo de memória inicial e não importa também o tipo de palavra insubstituível, porque essa palavra insubstituível ela vai ter uma carga existencial muito profunda para cada pessoa. Pode ser as palavras mais bobas possíveis, né? Ou então as palavras esdrúxulas, ou expressões também. Pode ser até mesmo para quem foi criado com o show da Xuxa, ou que foi criado de 2000 para cá com anime, essas coisas. Não importa. Importa Uhum. que essa primeira impressão da sua alma, porque aí é a impressão do espírito mesmo, profundo, né? Que você tem da realidade. Então, aí a palavra insubstituível. E minhas palavras insubstituíveis são palavras que eu nasci em Bom Jesus da Lapa e as férias eram férias de menino pobre na roça do meu avô materno. Então está impregnado, minha memória está impregnada dessas palavras. A outra coisa é a mitologia biográfica. A mitologia Uhum. biográfica, no caso das palavras, são as palavras insubstituíveis, na mitologia biográfica, são as pessoas, positiva ou negativamente, não importa, né? Uhum. Isso tudo está só na dimensão, numa daquelas direções do tempo e do espaço que eu falei, que são muito simples, né? Para frente, para trás, para os lados, né? Para cima e para baixo, para frente, Uhum. futuro, para o passado, que é o espaço da memória, que é isso que eu acabei de descrever, para os lados sociedade e natureza, natureza e sociedade, para cima a relação com a transcendência ou a negação dela, com Deus, com o cosmos, e para baixo com os nossos desejos mais baixos ou também com o inferno, né? Uhum. A figura, a representação do inferno aparece praticamente em todas as grandes culturas, né? Uhum. De um modo ou de outro. Então, o texto fazer um percurso dentro disso aí. Então, você vê que aparece, essas 6 direções aparecem no texto, só não aparece a direção final, que é a morte, porque o autor está escrevendo ainda, né? Então, mas é Mas eu mais. acho que tá ali, mas acho que ela dá para ver exatamente, ela sobra porque não dá para contar ela ainda, exatamente. Mas você veja que, então, na dimensão da memória, por que Uhum. isso é importante? Eu vou só contar a minha história. Não. Geralmente, o brasileiro, geralmente, né, nós somos brasileiros, geralmente o brasileiro tem a sua vida é solta no tempo e no espaço. Ele não Uhum. se liga, né? Ele não sabe contar a sua própria história. E muitas vezes, como muito exemplifica a Luciana Mato, ela diz o seguinte: você pode até ser uma pessoa muito bem sucedida financeiramente e tudo mais, mas dependendo como você conta a sua história, né? Você vive sua vida da forma que você conta a sua história. Você pode ser uma pessoa muito bem sucedida financeiramente, estou falando financeiramente não por acaso, porque o brasileiro é muito granítico, né? Uhum. Muito dinheirista, mas ela pode contar a história dela como um fracassado. Uhum. Então, você está vivendo uma vida de fracassado, existencialmente fracassado. Então, é importantíssimo contar a sua própria história. É também um trabalho que o Tiago Amorim faz de forma maravilhosa, exemplar, né? Ele tem esse trabalho, cursos voltados para isso. Uhum. Então, veja como é importante contar a sua própria história. Como saber contá-la, né? Uhum. Desde a memória, as palavras insubstituíveis, mitologia biográfica, né? Uhum. Isso tudo só com uma direção do passado, que é o tempo da memória. E o passado jamais é estático, né? Uhum. Tanto que nessa mitologia biográfica, muitas pessoas que você não entendeu lá naquele momento, 10, 15, 20 anos depois, há uma luz nova. É a luz que você consegue olhar e vou tentar olhar realmente com compaixão e perceber que aquela pessoa, talvez de forma positiva ou negativa, te ensinou algo. Então, é Uhum. uma coisa muito básica que Uhum. realmente nós brasileiros não temos, em modo geral, né? Sabe que, assim, algumas coisas que eu fiquei pensando, uma que eu acho que você, depois que escreveu esse texto e mandou pra gente, e sobretudo depois que ele for publicado e distribuído, e as pessoas que já te conhecem e que vão conhecer a partir do texto, você vai criar uma dívida com elas. Porque eu acho que você tem aqui o protótipo de um romance que você vai ser obrigado a desenvolver, entendeu? Uma novela, eu acho que esse texto, ele é muito interessante,
Muito muito legal. bonito, muito forte, e ele está pedindo para crescer, entendeu? Ele está assim, ele está justinho ali, inevitavelmente, acho que você entregou para a gente o protótipo de um romance e vai ficar obrigado a desenvolver, se nós vamos partir das 20 para as 200 páginas aí. E eu acho que ele tem, dentro do que você está falando, uma coisa que me lembrou o tempo inteiro, você falou do Marias aqui, uma das coisas que eu acho que ele tem uma força literária muito grande é que o conceito de instalação nele, para mim, ficou palpável, assim, ele é visível, você está instalando uma personalidade, é físico esse crescimento, né? Então, assim, ele é sensorial, ele é tátil, ele é visual, então as coisas que você está vendo, por onde que você atravessa, as palavras que lhe chegam, né? E eu acho que é isso mesmo, a história de uma instalação, né? Perfeito. Fico feliz de você ter falado isso, porque realmente é exatamente isso. Porque minha história pessoal é a história da errância, né? Eu sempre digo, Uhum, é sempre o signo da errância. E uhum, teve o norte, assim, aquilo desde o primeiro momento, entre os anos 11 e 12 anos, eu conto sempre isso, aí uma estrela, o norte magnético foi a literatura. E mesmo dentro da literatura também com muita errância, muita quedas e tal, mas sempre foi no norte magnético, nunca deixei de perseguir. Então, uhum. por isso o tratamento, né, isso realmente eu acho que, e você como escritor, você sabe disso, você faz isso também, que é a microtextura da linguagem, né? Não fazer uma Exato. linguagem esvaziada, não fazer uma linguagem rala, né? Você tem que Uhum. usar a imaginação e também o conteúdo, mas também, porque literatura é linguagem, né? É trabalho com a linguagem, né? Exatamente. Então, essa coisa diluída, mal feita, qualquer coisa arriscada é um conto, é um romance, é um poema. Não é, né? Não é Como assim. se fosse só a portadora de uma ideia, de uma mensagem, né, assim, só um suporte. Aliás, quando você falou, por exemplo, fez a provocação com a Ali Salomão, né, que a direita não gosta, na live que o Scorsese também está falando isso, a gente tem que perder algumas frescuras, por exemplo, o Ali Salomão para mim tudo bem, revisando talvez a poesia dele como um todo e tal, que é uma poesia do excesso, tem excesso pra Sim, mas uma coisa que a gente deveria aproveitar muito ali é a verve, né, a energia que aquela poesia tem, que é nítida, assim, não tem que tá óbvio, tá na personalidade dele, sobeja e às vezes excede e tal, mas a gente às vezes é muito delicadinho também, né, muito medrosinho, demais, cara. entendeu. Eu acho que Você ele vê, tem um belo você, de força. Desculpa. desculpa. Tem, né? Você vê, vê se eu me lembro de um poema dele, ó, nasci sob um teto sossegado. Meu sonho era um pequenino sonho meu. Nas artes do cuidado, na ciência do cuidado, fui treinado. Agora, entre o meu ser e o ser alheio, a linha de fronteira se rompeu. Pô, você vai dizer que isso é ruim? Isso é bem feito, pô, é bonito esse poema. Né? Exato. Tem uma Assim força. como assim como Goulart também, né, no o Poema Sujo acho que tem umas passagens, Oh, pô, que eu adoro, cara. eu também, o próprio José Guilherme Belchior dizia, né, que era um desses poemas, digamos assim, poemas livros, né? Ele não Uhum. queria chamar de épico, até tem uma questão toda com épico, lírico e tal, mas, enfim. Mas o lance É. assim, aquele ali é um dos grandes últimos poemas, nesse sentido de poema livro, que é o que que um brasileiro escreveu, é o poema sujo, né? E a É gente tá tanto, com uma matéria agora para fazer um, cara, porque eu acho que porque lembra que aquele poema nasce de circunstância concreta, né. E acho que agora nós temos, por exemplo, seria lindo ter um poema sujo de agora, assim, sabe. Mas pois tem é, que ter essa energia, tem que ter essa eu acho que tem que ter essa híbrida, assim, entendeu. tem que ter isso que você falou que hoje o pessoal esquece, verve, né? Tem que ter verve mesmo, né? E Uhum. a verve não pode passar longe do artesanato mesmo, né? Delicado com a palavra. E não estou falando em beletrismo, né? Muito pelo contrário, né? Você tem em Drummond nos seus melhores momentos uma força impressionante, né? O Uhum. Ferreira Goulart, por exemplo, vai de uma força. Ah, eu não gosto da política, da ideologia. Tudo bem, não gosto, né? Ele realizou alguns poemas muito ruins Uhum. ideológico. Exato. Mas, assim, você não pode negar que o Poema Sujo é uma obra-prima, Uhum. que se você faz uma antologia boa de Goulart, você tem um grande poeta ali, né? É. O próprio E Ferreira Goulart brincava trabalhando. com isso, né. Ele disse que tem uma vez que alguém encontrou ele, ficou olhando, assim, aí chegou perto: "Você é o Ferreira Goulart?" Ele disse: "Às vezes." Às vezes, entendeu. É. Mas eu vou olha, deixa eu até ler um trecho do seu texto aqui. Pô, tem tantos, cara, eu falei isso na outra live, eu tô repetindo isso aqui para quem tá assistindo a sequência, às vezes eu fico olhando para baixo, atento no que você tá dizendo, mas é que eu tô procurando. Mas olha esse trecho aqui logo do começo do texto do João, hã
Como a gente tem o tempo estreito, eu tenho que fazer uma seleção boa aqui para caber, que eu quero ler um outro maior aqui. O passado não tem fim. Isso é o final de uma frase, tá? Para quem está ouvindo aqui. Ele transporta, sem jamais entregar ou não desconectar, que se acumula e se expande no passado. Esta é a questão. O passado não tem fim. Cresce como planta que carrega em cada fibra os sumos disponíveis de todos os elementos. Aí, pum, foi lá em cima, né? Aí, olha, o João volta para a situação dele geográfica. Ele está numa fila esperando o ticket. Agora, olha como a palavra senha vai saltar aqui para quem está ouvindo. A memória lateja em cada músculo porque é parte indissociável do narrador que se assume em primeira pessoa, ao ir ao guichê, meditar sobre a antropologia das filas brasileiras e receber a minha senha. Eu adorei o minha grifado, né? Se a lembrança fosse água, a memória de um único homem provocaria um dilúvio. De dentro do vocábulo venda, retiro, venda não de vendar os olhos, venda de venda, o local que a venda, a vendinha, a loja, né, vamos dizer assim. De dentro do vocábulo venda, retiro não como mágica, é mais como um milagre, todo um dicionário de concretude da labuta diária. A ironia particular é que eu fui um péssimo aprendiz de comerciante. Minha maneira de atender um freguês era ouvi-lo além da compra. Errava o troco e contemplava a mercadoria. É muito bom isso, cara. É muito bom. E é isso que o texto do João vai fazendo. Ele vai escavando e juntando cacos. E eu gosto muito desses procedimentos também, em que você vai de uma espécie de abstração alta para uma coisa muito concreta. E mais, aí depois o João pega essa questão das dimensões, então você tem ali uma reflexão mesmo objetiva, até filosófica da coisa que ele está falando, e depois você trata também de um aspecto para mim que é muito importante, eu acho que é muito importante para a geração, a gente deve ser mais ou menos da mesma, mas a gente abarca aí umas proximidades que foram, e acho que isso continua muito, muito frequente, eu estou adiantando um pouco por conta do tempo, mas eu queria chegar nesse ponto do texto, que é, vamos dizer assim, um tratamento para o próprio termo que você usa da contaminação política. Porque você vai depois para uma circunstância geracional muito concreta, né, quando você fala do maoísmo, né? Sim, sim. Eu vou puxar Isso esse. aí eu fiz uma mescla entre ficção e autoficção. Uhum, Ficção e uhum. autoficção. Vê, ó, eu vou ler o trecho, é porque eu selecionei grande, vou tentar encurtar. Eu adorei Fique à esse trecho vontade. todo. Ele diz assim: minhas tertúlias telefônicas com M. Souza aconteciam religiosamente. Antes disso, o João está falando de uma espécie de revolta de todas as coisas que ele primeiro tem toda uma parte, como ele chamou aqui, sei lá, vou ampliar o termo, milagrosa dessa percepção da realidade, mas depois surge nesse poeta aí um aspecto de revolta, e uma palavra que ele não usa, mas eu vou acrescentar, de desperdício. Então ele teve um grande aproveitamento e depois oportunidades de desperdício na formação dessa consciência. Então essas tertúlias aconteciam às segundas-feiras. Um assunto costumeiro entre uma barafunda de tantos outros era maoísta. Sumidade acadêmica que ditava seu poder michuruca, mas efetivo sobre os estudantes, sob a orientação, e todos até a água do seu departamento paga pelo Estado, contaminados pela demência política, esse aspecto, né? Saltando um pouquinho, depois ele vai descrever essa contaminação política até que o M. Souza e eles, numa conversa, falam sobre o aspecto da a vida pela causa num rigor que nos magnetizava, M. Souza e eu, ora era um choque, ora era um encanto bizarro. Mas depois eles vão descobrir que esse encanto, essa contaminação política, era um sacrifício para um Deus errado, né? Muito bom. E aí fecha com esse seguinte parágrafo: certa feita, após o lançamento de livro de um colega janista, isto é, tinha o dom das duas caras de Jano, uma face voltada para a carreira acadêmica, a outra máscara para completo oposto, servindo sem conflitos a dois senhores, na hora da boca livre chinfrim, eu já até vi essas boca livre chinfrim, já participei, né? M. Souza apontou a solteirice frugal de maoísta dentre as sumidades feministas do salão do Instituto. Dei uma vista pelas celebridades do anonimato discente e fui arrolando. A marxista depois dos 60. Agora é um elenco, vocês vejam aí.
no salão como é que chama? Instituto. Do chinfrim, da Da recepção. Apocalipse, enfim, da Apocalipse. recepção. A marxista dos 60, a doida da corte, a Sinhá com mucamas, isso é muito bom, a Sinhá com mucamas, a fake multicultural, a boazinha moldável às circunstâncias, etc. E abruptamente uma constatação correu como raio pelo meu pobre espinhaço. O abismo entre o discurso, não raras vezes culto das senhoras, e suas vidas de fato. Isso, cara, para mim, assim, é a erupção de me lembrou momentos da minha cura política, assim, sabe? Minha cura ideológica. Exatamente a percepção da realidade e de abismos ali. Dito assim, parece pouco, mas constatar em minha natureza inteira o falseamento de toda uma vida é algo acachapante. Esse nascimento do realismo, né, cara? Tive de me apoiar em M. Souza para não cair, verdade seja dita. Maoísta era a única desse grupo na qual teoria e praxis se unificavam, genuína em seu sacrifício ao Deus errado. Depois desse, ele cai no seguinte: o balconista era um pecador chinfrim. E vai. Mas eu queria muito refletir sobre isso, assim, essa irrupção de um realismo humilde para quebrar a casca, né, ideológica. Cara, essa cena é realística mesmo. Eu só peguei da realidade e botei aí. Olha Aconteceu só. exatamente assim comigo. Uhum. Nesse mesmo local, com essas mesmas pessoas, e assim, deu um frio no espinhaço, cara. Eu falei, caralho. Aí tá vendo como é importantíssima a questão da narrar a própria história. Não é simplesmente contar uma historinha, é porque sua história é única, só é você. Se você, nessa realidade inteira, né, como pessoas estão ali, como eu digo de forma irônica, sumidades do anonimato decente, né? Estão Uhum. lá. E essa vida é toda. Pessoas com 60, 65 anos, toda falseada. É, Pô, se eu chego num momento desse, eu tenho um infarto, cara. é. Eu tenho um infarto, assim, é um negócio assim terrível. Eu acho que o professor Olavo fez isso acontecer com muita gente, é despertar, assim, o cara tomou um sonho, cacete, onde é que eu estou na realidade, entendeu? Perfeitamente. Esse povo não sabe onde está na realidade, Uhum. né? E veja, eu não estou nem falando questões só de esquerda e de direita. Veja que a maoísta é sincera. Uhum. Uhum. Essa pessoa existe, ela é, ela é Uhum. assim mesmo, né? Uhum. Ela é assim mesmo. Então, veja que é um choque, né? É como, por exemplo, eu tive uma crise de escrita em 2008, daquelas assim fulminantes, e ficava enchendo o saco da minha mulher escutou, acho que durante um ano inteiro escutou. Eu falava assim, eu via no outro a falsidade da escrita, na poesia, na prosa. Eu falava Uhum. assim, e se eu estiver me enganando como ele? Né? Mas Uhum. você não é assim. Então, aí ela falava, não, você. Eu falei, mas se eu estiver me enganando, e se eu chegar aos 60 anos, num auto-engano de escrita, né? Ocupando um lugar que não é meu, é um negócio terrível, cara. As Uhum. pessoas já assumem lugares assim que eu falo, caramba, porque assim, é tanto que o primeiro livro de poesia eu só publico com 39 anos. Uhum. Né? Eu publiquei contos antes, mas 27, 28, mas poesia, que acho que é meu enfoque maior, minha dedicação maior, aos 39 anos. Então, assim, é um negócio muito terrível. Né? Uhum. Você vê. A crise de escrever, caramba, se eu estiver mentindo, porque você Uhum. não está mentindo só para a sua historinha, não. Você está mentindo para Deus, pô. É, é. Para só tem essa, né? Uhum. Fisicamente falando, né? Dentro da história, né? Só Uhum. é essa. Aí você faz dessa vida uma mentira. É. Pô, tá aí. Eu acho, Imagina. cara, isso é uma questão tão central, né, assim, sei lá, isso devia ser matéria de escola, né, assim, sei lá, você fica Com lá estudando um certeza. monte de baboseira e você não estuda o que é a vida humana. Eu costumo dizer que tinha que ter uma disciplina chamada Vida Humana e a Minha Vida. É uma disciplina. Você vai aprender essa estrutura aqui e você se vira. Aí, ao invés de ficar enfiando minhoca na cabeça dos meninos e tal, né? A gente perde muito tempo com isso, né? O papel do Olavo aí é fundamental. Por exemplo, eu tinha Demais. percepções fragmentadas disso, e quanto mais elas cresciam, de repente eu encontrei ali um caminho, cara. Esse cara estava organizando as coisas. É um papel realmente muito grande. Agora, eu acho que isso na formação do artista hoje é urgente, porque Demais. eu estou discutindo isso com muita gente hoje, falando, não, esquece esse negócio de esquerda e direita. Inclusive a circunstância que a gente está vivendo agora, esquece esse negócio de esquerda e direita. Hoje nós temos que partir para outra conversa entre ser bobo e não ser bobo. Bobo no sentido, assim, não é inocente e tal. Bobo, entendeu? Por exemplo, esse negócio agora de
eu vi uma série de intelectuais e artistas, assim, de proa, assim, do mainstream, mais livros, menos armas. Uma pessoa adulta não pode falar uma bobagem dessa, entendeu? Um intelectual não pode. Aquela do É livro. isso. Isso. Sei lá. Uma pessoa adulta não pode falar isso, entendeu? Um artista adulto, um artista sério, um artista que está interessado na vida humana, não dá. Não, assim, não dá, né? E a gente tem um convite para cair nisso. E aí volto para o teu texto, assim, são os convites da cidade, a peneira que você tem a tudo que te chega, né? Exatamente. Assim, eu nasci em Bom Jesus da Lapa e fiquei muito tempo lá, Uhum. né? Então eu Onde tu, saí como a cidade, você falou, não escutei, desculpa. Você é da. eu nasci em Bom Jesus da Lapa, interior Ah, Da Bahia, né? Então, uhum, assim, eu sou um tabaréu que sou fascinado com a cidade. Esquinas, áreas, lugares, entendeu? É aquela coisa de... É tanto que é um livro que me é muito caro, que é A Cidade na História, do Lewis Mumford, né? Que é um uhum, livro, um livraço, por sinal, e ele vai mapeando a história da cidade. Claro que tem várias falhas, como todo livro dessa dimensão tem, né? Mas, assim, é fantástico. Então, escrevi outro, por sinal, que é um livro de crônicas. Esse eu gosto muito, foi muito divertido escrever em 2014, que é o Dicionário Amoroso de Salvador. São verbetes sobre Salvador. Só que ah, não é um elogio a Salvador, né? É aquela uhum, coisa, é um olhar, uma mirada mesmo, assim, com ódio e com amor, né? Com as duas coisas mescladas, com raiva muitas vezes, né? Mas também com muita paixão, porque é realmente uma cidade com uma história incrível, com seus vários altos e baixos, como toda a cidade. E assim, a realidade grita, né? uhum, O tempo inteiro, em cada esquina, as pessoas, a vivência e tal. E estou até com vontade de escrever mais sobre Salvador. Eu estava, por exemplo, né, veja como a literatura ela é vivificante, né? Ela é realmente impressionante. Quando estávamos hoje no centro da cidade, né, fui levar um amigo e passamos pelo interior ali da Pelourinho, né? uhum, Onde Jorge Amado escreveu. Eu olhava para as casas de novo, e de novo, e de novo. Falei, caramba, com a literatura de Jorge Amado, isso aqui tem uma outra vida, é uma outra coisa. uhum, Cresce demais, sabe? Toma até o lugar do mito mesmo. E uhum. veja, e eu não estou nem interessado se Jorge Amado era de esquerda ou de direita, mas assim, é um negócio que ele conseguiu fazer. Ele dá vida àquele troço. Você vê aquele monte de casinhas, caramba, eu estou dentro de um romance de Jorge Amado. Muito. Né? Cara, outro dia eu fiz inclusive um desafio, falei assim, numa outra conversa, assim, Jorge Amado é um daqueles também, assim, que a gente cai nas brechas da esquizofrenia. Uns não gostam porque ele é de esquerda, uns não gostam porque ele é comercial. Eu falei, então tá, vamos fazer o seguinte, pega aqui Dona Flor e seus dois maridos. Eu quero ver uma pessoa hoje que, assim, lê aquelas duas primeiras... Tem um monte de gente que não consegue ler aquelas duas primeiras páginas mais. Do tamanha sofisticação da linguagem que ele tem ali, que para muita gente é tratada como nada. Ele tem um quinhentismo, ele tem um barroco naquela linguagem, e ao mesmo tempo uma prosa fluida. O Jorge Amado daqui a pouco é um autor dificílimo, daqui a pouco vira autor hermético. Não duvido, não. A gente não sabe mais língua portuguesa. Mas, eu acho isso, eu estou falando isso porque eu revisitei Jorge Amado, com muito prazer. E eu vi isso, assim, a força que a prosa dele emprega ao lugar é maravilhosa. Algo semelhante, vou pegar aqui do teu texto, viu, que você falou do Bom Jesus da Lapa. A gente está chegando no finalzinho, vou falar isso e vou pedir, e depois vamos fazer uma última pergunta para você, tá bom, João? Tá No ótimo. texto do João, ele fala, por exemplo, uma coisa maravilhosa, um pouco antes de entrar explorar mais as metáforas aqui entre rio e romaria, que é uma coisa que eu queria explorar muito na nossa conversa, se a gente tivesse mais tempo. Mas a frase que... Olha como a frase reverbera, olha como uma boa frase reverbera de tudo que a gente conversou, e quem está acompanhando a conversa pode voltar e vai ver como isso está iluminado por tudo que a gente falou. A síntese paisagística, melhor dizendo, minha geografia moral cabe, este não é um verbo adequado, num topônimo, Bom Jesus da Lapa. Aí quem conhece o João, lê essa frase e lê o resto do texto, reverbera muito. Para mim foi meio Bom Jesus da Lapa, como se tivesse tudo ali, né? Eu queria que você fizesse uma consideração sobre isso, e a gente já se despedindo, infelizmente, porque ela é curtinha mesmo, essa live, cara. E já te agradecendo muito a presença.
Fala Eu desse vou, eu bonito. vou agradecer também, porque realmente é uma honra para mim. E esse texto foi uma surpresa. E assim, esse texto eu não posso reler em público, porque eu choro o tempo todo. Eu sou chorão por natureza, porque Hã. foi muito doloroso percorrer tudo isso, né? E tá visível isso no texto, viu. Dá para ver, dá para sentir a tua energia ali no texto, a tua emoção no texto. Aí voltamos à primeira memória, porque assim, a primeira memória é muito importante porque é a sua primeira impressão do mundo. E muitas vezes, essa primeira impressão vai te acompanhar a vida inteira, mesmo que você não Uhum, perceba, mesmo de forma inconsciente, né? Há muitas, por exemplo, essa na verdade esse é um exercício, na verdade, que muitos autores fizeram. Muitos autores uhum, fizeram, e tem gente que não consegue nem pensa, né? Uma vez eu estava fazendo Pilates, eu fiz muito tempo de Pilates por causa da coluna, e aí eu conversando com um amigo, ele já é um senhor também, e aí uma senhora com mais de 60 anos, pelo visto, pelo que eu entendi, muito bem nascida e tudo mais, muito viajada, a gente falando dessa questão da infância, primeira memória, organização da sua cronologia existencial, ela, caramba, eu nem sabia que existia isso. Então veja que é uma pessoa realmente perdida no tempo e no espaço, não sabe onde está o seu lugar no tempo, né? uhum, Então, assim, a cidade, essa cidade, assim, foi um trabalho muito lento e com. É tanto que só consigo escrever esse texto agora, com 47 anos e tal. Porque, assim, foi muito doloroso escrever, percorrer, e tem toda uma questão não só de geográfica, lá naquele lugar, todas aquelas informações do lugar que chega, mas, acima de tudo, uma questão uma paisagem moral e metafísica, né? Que uhum. basicamente meus dois temas são, eu tento fugir do todo, mas é sempre isso, moral e metafísica, né? Sempre isso. É sempre batendo com esses dois. Por isso você é Mas um excelente escritor, que você tem só 2 temas, tá, é isso aí, mais estraga, né, a gente vai, circulando os mesmos tristes périplos, né, como dizia o Drummond, né, cara. mas eu agradeço de coração participar dessa conversa. Eu vi todas as lives, também vi as suas lives quando você lançou A Coisa Fora do Texto, que eu não li ainda, mas vou ler. Veja, por exemplo, é uma coisa bacana que tem acontecido, a chamada, vamos chamar de nova literatura brasileira, Uhum, assim, né? Porque tem autores na prosa, na poesia surgindo, né? Eu li recentemente mesmo, Os Invernos na Ilha, do Rodrigo Garcia, do Rodrigo Duarte Garcia. Cara, eu uhum, fiquei encantado, assim, eu nem falei para ele ainda. uhum. Eu vou falar, mas você tem, por exemplo, a gente tem o Alexandre Soares Silva, tem vários Gosto prosadores, muito. né? Uhum, Pois é, o Alexandre, eu falo que ele, principalmente, eu acho, né? Principalmente no que seria a crônica, é uma algo que, uhum, assim, não, esse cara aqui já é outra coisa. uhum, Esse cara uhum, está no mesmo patamar de Nelson Rodrigues, uma coisa assim. Para mim, é nesse estilo. Porque criar uma voz, né? Criar algo. Eu é, fiquei refletindo muito sobre é, a questão da escrita dele. E assim tem surgido muita gente boa, né? Então, isso é. é preciso dizer, né? É o viçareiro, né. Tá vendo, você É, tem essa, é preciso ter, coragem para ver inclusive isso, né, para não ficar uma um muro de lamentações culturais, a gente tem que criar força de nós mesmos, né, é isso mesmo. com certeza, com certeza. Ô João, muito obrigado, cara, me desculpe ser tão curtinho, o nosso papo merecia ser grande, mas eu também estou limitado aqui por formatos pré-estabelecidos, e foi uma delícia, eu acho que, assim, inspirador para quem ouvir essa conversa. E Eu que para quem ler agradeço. depois no livro, viu. Muitíssimo obrigado, cara. Eu que agradeço. Fiquem com Deus. Muito obrigado mesmo por participar. É uma honra participar desse livro e da live. Muito obrigado por participar desse Obrigado. projeto. Maravilha, muito obrigado. Bom, essa foi a conversa com o poeta João Filho, eu espero que vocês tenham aproveitado, foi uma delícia de conversa, muito cheia de boas ideias, sugestões, e nós voltamos na semana que vem com o bloco Arte e Educação, e com as nossas próximas 3 entrevistas encerrando esse ciclo e esse projeto. Agradeço a presença de todos, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.